Olá, meu fera! Vamos encerrar essa aula maravilhosa, essa parte dessa aula de tabela periódica, história da tabela periódica, com esse senhor Clean Seaborg, esse senhor aqui de risozinho simpático, né? Que temos aí na fotinha, beleza? Seaborg, ele em 1951, ele finalizou, né, a tabela periódica nos dias de hoje que a gente conhece, né? Esse senhor nasceu em 1912 em Michigan, nos Estados Unidos, e se formou em Química pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e realizou a última maior troca da tabela periódica em 1950, certo? A partir da descoberta do elemento plutônio, Pu, plutônio, em 1940, Seaborg descobriu todos os elementos químicos transurânios. Sandrão, o que é isso aí? Nós vamos falar dos elementos cisurânios e transurânios, ou transurânicos, certo? Que são os carinhas que têm número atômico de 94 até 102, naquela época, né? Certo? Ele reconfigurou a tabela periódica, colocando as nossas famosas séries, que aí a gente vai lembrar, as séries dos lantanídeos e as séries dos actinídeos, e você vai lembrar que essas duas séries estão dentro lá da família, quando a gente estuda na tabela periódica, dentro da família 3B, né? Certo? E em 51, nosso querido vovô aí recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho, e o elemento número atômico 116 da tabela periódica é chamado de Seaborgio, em homenagem a ele. Bacana? Então, vamos estudar a partir de agora a tabela atômica atual, né? Vamos estudar camadas, níveis e subníveis, isso no próximo vídeo. Então, eu gostaria de recapitular com vocês algumas coisas. A história da nossa querida tabela periódica começa com Dobereine. Então você vai lembrar aqui, ó. Eu vou até mudar de cor aqui para você. Então, Dobereine Triades, organizou de 3 em 3, você não esquece. Henry Hess organizou em 4 grupos não metálicos, você também não esquece. John Linus e as suas oitavas, né, organizou os elementos químicos de acordo mais ou menos com as notas musicais. Alexander Cotturra, parafuso telúrico, você não esquece, acho que eu fiz até invertido aí, né? É porque na sequência do slide ficou invertido. Certo? Então, terceiro, Alexander Cotturra, parafuso telúrico. O nosso quinto aí, junto com Rutherford, né? Julius Meyer, o mentor do volume atômico, né? Mendeleev, o grande cara da tabela periódica, né? Organizou em massa atômica, mas ele organizou os 63 elementos conhecidos de uma maneira em que, mesmo fora, indo contra os conceitos de organizar em ordem crescente no atômico, ele inverteu porque via que as propriedades estavam erradas, né? E ele alegou que naquela época as massas atômicas estavam erradas, por isso que ele inverteu. E descobriu a posição onde estariam os novos elementos químicos, né? Então ele criou a lei da periodicidade. Mendeleev é o grande cara da tabela periódica. Depois veio o nosso querido Moseley, né, que foi o primeiro cara a organizar a tabela periódica em número atômico, depois que Rutherford descobriu os prótons. E o nosso querido Clean Seaborg, já não sei se mais próximo de nós, né, que depois do plutônio, ele organizou os elementos químicos lá na série dos lantanídeos e actinídeos, e o elemento químico de número atômico 106 recebe o seu nome. Beleza?
Cara, tá aí a história da tabela periódica toda pra você. Você aqui não tá devendo nada, nada. Se você assistiu a aula de Sandrão, você não deve nada. Certo? Você aprendeu tudo, 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 tudo. Bacana? Continue com a gente. Essas aulas são feitas pra você. Certo, meus amados? E bons estudos e continue com a gente. E vamos agora estudar a tabela atômica, ó, a tabela periódica atual. Bacana? Continua com a gente. Um abraço.